Cadê? Professor, aproveitando que Oi, você está resolvendo o negócio da gravação, eu queria fazer uma pergunta. sim. E aí? Como vai funcionar na sua matéria quesito de presença, sobre... Pera, vou explicar isso tudo. Ok. Vai, vou chegar lá. Pera aí. O que eu estou fazendo aqui é só uma introdução mesmo. É porque às vezes eu entusiasmo na introdução e vira. Mas assim, o que eu estava falando, então, que a primeira preocupação importante para a gente é que é onde nós vamos buscar as informações. Então, uma recomendação aqui, né? Um lugar hoje onde a gente tem informações fidedignas, informações sérias, porque mesmo são informações que são construídas coletivamente, que são testadas e fiscalizadas por um monte de pessoas, são as universidades. Tá? Então, não quer dizer que não tenha professores que também entraram nessa viagem de fake news, etc. Mas é a minoria, mesmo porque tudo que a gente escreve, tudo que a gente faz. Hoje as aulas são todas gravadas, né? Os textos que a gente escreve, nós somos obrigados a publicar, né, livros, publicar artigos anualmente. Então, tudo isso é lido pelos outros, é fiscalizado. E aí, então, né, é um espaço de grande seriedade, né, um espaço de pesquisa científica, etc. Né, que vocês estão chegando a esse espaço agora e sejam super bem-vindos. Então, aqui, eu acho que a primeira questão não é um lugar para achismo, né, para fake news, para blogs de propaganda, né, para terraplanismo, para nada disso. Aqui é um espaço de ciência, né, e esse espaço é um espaço com muitos olhares sobre eles, né, ou seja, muito fiscalizado, né, muito controlado pelos outros olhares. Então, o que eu recomendo quando vocês forem fazer pesquisas sobre qualquer tema, busquem sites de universidades. Né? Hoje vocês encontram sites de universidades do mundo inteiro, interessantíssimos. Então, também, à medida que eu vou explicando, eu vou falando, né, eu vou indicando livros de cientistas, né? Então, livros que foram, né, lidos por outros cientistas, que são sérios, que sofrem esse tipo de controle, né? Do olhar da academia, do olhar da universidade, do olhar dos outros cientistas. Então, são coisas sérias, né? Não é achismo, não é propaganda, não é e sites de universidade também. Então, vocês têm a, a, os sites das universidades brasileiras todas e do mundo inteiro. Então, obviamente, vocês encontram muito material em português, muita coisa em espanhol, tem quase tudo em espanhol, né? Também, praticamente tudo em inglês, né? São os dois idiomas que são mais usados e mais publicados em termos de científicos, né? E de línguas ocidentais, é o inglês e o espanhol. Além disso, muita coisa em francês, italiano, alemão, etc. Mas aí vocês encontram quase tudo em espanhol e inglês. Em espanhol a gente lê, né? É muito interessante que às vezes o aluno chega e fala, mas eu não leio espanhol, professor. Lê sim. Né? Tem um caso interessante, assim, eu estava na Argentina, já lecionei muito na Argentina, com meus filhos, assim, às 11 horas da noite, lá as livrarias ficam abertas até meia-noite, 1 hora da manhã, as bibliotecas também ficam abertas até meia-noite, 1 da manhã. E aí eu estava num café, assim, na esquina, e não tinha uma livraria do lado. E meus dois filhos pequenininhos na época, né, eles foram na livraria e daí voltaram com o livro. Olha que legal, pai, esse livro, não sei o quê. E o livro era em espanhol, eles estavam lendo. Eu falei, olha, vocês leram em espanhol. Aí quando eles perceberam, aí que eles perceberam que estavam lendo uma outra língua. É só a gente acreditar que pode, que a gente pode. É o primeiro caminho, é o primeiro passo, né? Que a gente já começar falando, eu não consigo, aí não vai conseguir mesmo, né? E aí, então, põe o dicionáriozinho do lado também, vão aparecer algumas palavras técnicas que a gente não vai saber, a gente recorre ao dicionário, daí a pouco vocês estão lendo, né, tudo em espanhol. Então, vocês já partem aí com dois idiomas importantes para pesquisar na internet e de apoio ao material de vocês. Bom, é, além disso, tem um blog que é o meu nome, né? José Luiz Quadros de Magalhães. Então vocês põem ali blogspot.com.
Vocês entrando nesse blog, é, lá tem toda a matéria, tem tudo o básico ali. Então, é José Luiz Quadros de Magalhães.blogspot.com, Luiz com Z, né? Ali tem tudo da matéria. Então, alguma aula que vocês perderem, né, vocês não vão perder a aula, mas se acontecer de perder uma aula, outra, vocês podem entrar no blog, estão todas as aulas gravadas na sequência e é autoexplicativo, então não tem dúvida. Entrou no blog, na primeira página do blog, já está ali as instruções para acompanhar todas as aulas. Então, perdeu uma aula, quer assistir de novo uma aula, né, uma matéria, vocês vão encontrar lá, em ordem da matéria, os textos com o conteúdo da matéria e os vídeos com o conteúdo da matéria. Ali, os textos e os vídeos, vocês têm muitos vídeos que são vídeos resumidos, de 10 a 20 minutos, e tem vídeos de aula integral, de 90 minutos. E ainda, né, vou contar um segredo aqui para vocês, mas vocês não contem para ninguém, né, ali tem também, já vão encontrar os trabalhos que vocês vão fazer, que são questionários de revisão. Vocês vão entregar, né? Nós vamos marcar ainda a data de entrega desses questionários. Então, vão ser questionários que estão ali já, então, na ordem, é só ir seguindo lá que vocês vão encontrar tudo. Os textos das aulas, os vídeos das aulas, aí terminando a primeira parte, vem o primeiro questionário, né, onde vocês vão responder. E depois de responder o questionário, também tem os vídeos corrigindo os questionários. Óbvio, né, que vocês, como alunos interessados, dedicados, que vão muito além, né, do que é exigido, vocês não vão ficar simplesmente assistindo os vídeos de correção do questionário. Mas vocês vão também assistir às aulas e assistir os vídeos com a retrospectiva das aulas. Então é muito material, olha só que legal, né? Vocês têm os vídeos das aulas, os resumos das aulas, as aulas em texto, né, um questionário, a correção do questionário, mais os textos em PDF que eu vou mandando para vocês, né, mais as aulas síncronas que nós teremos de agora em diante. Então, vocês podem fazer assim um curso espetacular, né, e sair craques em teoria do Estado, e assim como em teoria do Estado, em todas as outras matérias que vocês vão cursar. O que realmente falta, e que isso é insubstituível, né, é a presença física, né, seria aquilo que é muito importante da universidade, muito importante mesmo, né, que é mais do que a aula presencial, que é importante, é o contato nos corredores, a conversa com os colegas nos corredores, a conversa com os professores, né? Na sexta-feira, depois da aula, à noite, uma cervejinha com os amigos, moderadamente, né? Tudo isso faz parte, né, do aprendizado. Aí vocês vão trocar ideia, falar, nossa, você viu o que aquele professor falou? Que legal, nossa, aquele professor é espetacular. Vocês só vão elogiar os professores também, né? Daqui a pouco só tem professores excelentes, então vocês vão elogiar a gente no bar, e dizer, nossa, adorei aquela aula, nossa, aquele texto, você viu? E aí, então, isso faz parte. Isso, infelizmente, nós estamos sem, né? Mas esperamos que o ano que vem a gente recupere isso, né? Uma vez que esse ano vai ser impossível, né? No ritmo de vacinação e etc. E o problema, né, não é simplesmente, mesmo que os professores sejam vacinados, vocês também têm que ser vacinados, né? Vacinadas, vacinados. Então, não basta a gente ser vacinado, porque vocês pegam uma Covid, vocês podem até não ter nenhum sintoma, mas vão levar para casa, para os pais de vocês, para os parentes, para os avós, pessoas idosas, etc. E aí o negócio dançou. E também acrescentando que a Covid agora está atingindo jovens e até bebês. Então, não é uma brincadeira. Então, infelizmente, esse ano ainda será um ano de aulas à distância, mas a gente vai resistindo, lutando juntos e depois de passar esse pesadelo, né, virão outros, mas a gente vai cuidar de evitar que os outros pesadelos cheguem assim como esse chegou e construir um outro mundo necessário e urgente, que a bola é principalmente com vocês aí que vão construir esse outro mundo legal, com espaço para todo mundo feliz, com justiça, todo mundo comendo, morando, estudando, tendo saúde, né? Isso vai ser maravilhoso e é necessário. Bom,
Então, no blog, então, vocês têm tudo. Só entrar e pacientemente ir olhando ali na sequência, já está o primeiro trabalho, já está o segundo trabalho, né? E depois nós vamos combinar essas datas dos trabalhos. Bom, o que mais? A prova, nós vamos ter só uma prova final, mas a prova final, ela vai ser muito legal. Ela não é uma prova das provas tradicionais, né? Mesmo porque eu acho que isso, pedagogicamente, vai ficando ultrapassado e também por aula, né, usando a internet, ela fica difícil de realização. Então, vocês vão escrever Professor, um texto livre sobre a matéria, mas isso eu vou explicar quando chegar o momento da prova. Está muito cedo ainda para a gente falar da prova final. Então, vocês vão ter os questionários e as provas. Eu vou marcar, então, as datas desses questionários. Bom, e vocês vão poder sempre recorrer também à Samela, né? Depois, Samela, se você quiser deixar um contato seu aí, escreve aí para gente o seu contato, né? Como apoio pedagógico, e também podem recorrer a mim, qualquer dúvida, né? Aí vocês podem mandar um WhatsApp, né? Que a gente pode tem mais as mensagens lá pelo SGA e etc, etc. Bom, alguma pergunta a partir desse ponto? Alguma professor, dúvida? tem uma Diga, pergunta. diga. Os seus trabalhos vão valer quanto cada um? Já sabe ou isso ainda vai ser decidido? Aí eu vou resolver ainda se serão 2 ou 3 trabalhos. Se forem 2 trabalhos, serão 2 trabalhos de 35 pontos. Se foram 3 trabalhos, né, a gente vai ter, então, vamos dividir esses pontos aí em 20, 20 e 30. Mas isso eu vou ainda, na próxima semana, já marcar as datas, divulgar as datas, para que vocês possam, então, oportunamente, se quiserem, E já ir começar a essas responder. informações todas vão ser pelo seu blog mesmo ou vai ser lá no Canvas? A entrega dos trabalhos pode ser pelo Canvas ou pode ser diretamente pelo meu e-mail. Eu até prefiro. Vocês enviando pelo Canvas também cai no meu e-mail, né? Eu prefiro. Olha, a Samara deixou aí o WhatsApp dela, tá? E eu vou deixar o meu e-mail aqui para vocês, que vocês podem enviar o trabalho diretamente para o e-mail. Fica mais fácil para mim. Agora, se quiserem, podem enviar pelo Canvas também. Arroba gmail.com. Tá? Então, quando chegar, nós vamos marcar a data de entrega dos trabalhos, um período, né, de tanto a tanto, aí vocês podem encaminhar por esse e-mail que está aí. Né? E o WhatsApp da Samela também está aí para vocês. Eu tenho mais as perguntinhas também. Diga. Os trabalhos vão ser individuais, né? Sim. E sobre a presença lá, sobre a chamada, essas coisas. A presença, olha só, os mecanismos de controle que a gente tem aqui são enormes, né? Então tem como baixar quem está presente aqui agora, né? Tem como saber quantas pessoas entraram no blog, quantas pessoas consultaram cada texto. Por exemplo, eu peguei uma turma outro dia, mas eu vou explicar isso aqui. Minha intenção não é controlar ninguém, não. Eu tenho pavor de controle. Então, mas dá para a gente saber um monte de coisa. Né? Por exemplo, teve uma turma, né, o semestre passado, que consultou mais as correções dos trabalhos do que os vídeos. Né? Então, dá para a gente saber tudo da turma. Né? Quem entrou, quando entrou, né, onde entrou, etc. Só que eu não vou fazer isso, e mesmo porque a orientação que nós temos da direção, por enquanto, né, pode mudar, se mudar, eu aviso vocês, né? Mas a gente não vai fazer chamada. Então, não há um controle de presença. Em geral, eu também não gosto de fazer chamada. Eu acho que a gente está, né, tá na universidade, tudo, as pessoas têm que ter a liberdade de construir o seu curso e a responsabilidade, né, do que está fazendo. Então, se a gente oferece todo esse material, né, fartíssimo material, muita coisa para vocês fazerem um curso espetacular, né, aí agora, né, vocês estão pagando, vocês estão cursando, depende de vocês fazer esse curso espetacular. Então, acho que aí entra
um outro aprendizado também, que é o aprendizado de responsabilidade do que a gente faz com a vida da gente e o que a gente faz com o nosso dinheiro. Então, se o aluno não quiser fazer nada, quiser só assistir às correções, né, entregar o trabalho, passar de ano, problema do aluno, porque aí vai estar jogando dinheiro fora, o tempo fora, a oportunidade fora, e depois vai se ver mais adiante, né, quando estiver na atuação profissional. E olha, eu digo que isso faz falta no futuro. Mas, assim, com certeza, né, e aí aí vocês têm liberdade de fazer o curso da maneira como vocês quiserem, né? Eu estou aqui para auxiliá-los a fazer um curso, né, o melhor possível, com o material melhor possível, material sério e etc. Tá? Então, por enquanto, não há controle de frequência, né, e eu nem sou favorável a isso. Acho que é uma relação, são relações interpessoais que a gente estabelece aqui, e relações de responsabilidade, principalmente com a gente mesmo, né? Com o que a gente faz da nossa vida, com o que a gente faz, né, com as nossas escolhas. Mas o meu papel e o papel da PUC é oferecer para vocês todo o material necessário para vocês fazerem um curso e saírem aqui com um conhecimento, né, além do que é exigido, né? O material que vocês têm disponível oferece um conhecimento que vai além do mínimo exigido. Mas o mínimo está todo ali no blog. Tá? Além daquele mínimo, vocês vão encontrar ainda sugestões no blog, outros textos, reportagens, livros, artigos científicos, vídeos, filmes, etc. Então tem muita coisa que vão oferecer uma formação complementar muito boa para vocês. E mais, nós estamos disponíveis, eu e a Samela, aí, para o momento que vocês quiserem. Né? Eu acho interessante, e até para permitir que isso ocorra de uma maneira adequada, que vocês façam o contato por intermédio da representante ou das representantes do representante ou dos representantes de turma. Né? Porque aí fica uma coisa só, porque de repente, aqui são 71 alunos por enquanto. Se imagina se 71 alunos começarem a mandar mensagem para mim, para a Samara. Aí a gente não faz outra coisa. Né? Então, vocês podem trazer as dúvidas aqui nas aulas síncronas e podem, por meio da representante, enviar algum questionamento, alguma dúvida para a gente responder coletivamente. Tá joia? Mais alguma coisa? Professor, Sim. tem um portal também que chama Cielo, que tem Sim. algumas. Ele é confiável também para. Sim, o Cielo é muito sério, né? E o Cielo, ele dá acesso a um monte de artigos científicos. Então, vocês podem entrar no Cielo, né, no CNPq, CAPES, podem entrar no site da ONU. Tem muita coisa interessante no site da ONU, onu.org. E aí, principalmente, dentro do site da ONU, que diz diretamente respeito ali, tudo diz respeito à teoria do Estado. Né? A ONU ela é composta por 193 estados que integram o sistema ONU. Então, ali vocês encontram informações, que são informações sérias, né, fiscalizadas, como eu disse, todos eles se fiscalizam, etc. Textos, material sobre migração, sobre relações internacionais. A gente está vivendo um momento complicadíssimo, não sei se vocês estão acompanhando. Né? Bom, o mundo está pegando fogo, né? O mundo tá mais emocionante que qualquer filme de Hollywood. Não precisa assistir mais filme de Hollywood. Acompanha o que está acontecendo no mundo, que está super emocionante. Nós temos aí conflitos em curso gravíssimos no Oriente Médio. Né? Há 3 dias atrás, mísseis russos destruíram um comboio, né, de petróleo da Turquia. Né? Os Estados Unidos apoiam os curdos, a Turquia apoia outros sírios, a Rússia apoia outro grupo sírio, a Grécia está se estranhando com a Turquia, né? Enfim, o negócio está pegando nas relações internacionais entre os Estados, além da crise ambiental, que é gravíssima, da inteligência artificial dos algoritmos, que é gravíssimo, né, da ascensão de governos fascistas, nazistas, que é perigosíssimo e gravíssimo. Então, tem muita coisa para a gente conversar. No site da ONU, vocês vão ter
acesso a essas informações, né? Então, o que a gente estava falando com relação aos fatos. Ali são informações, pesquisas, dados, fatos sobre os quais, coincidindo sobre os fatos, né? Então, a Rússia soltou um míssil no Pará, isso é um fato, né? Pode haver uma dúvida sobre o fato. Ah, foi a Rússia? Foi a Síria? Foi a Turquia? Quem foi que atirou? Né? Mas depois você vai investigar, aí tem o fato. Aí sobre esse fato você vai interpretar. Por que que ela fez isso? Qual que é o contexto? Qual é o risco? Etc, etc. Tá? Então é isso. Construir teorias, né? Ou até preferências. Isso aí é algo que eu, no campo da ciência, embora seja bem humano, né, eu acho que a gente tem que evitar ao máximo para construir o nosso conhecimento, que são as preferências futebolísticas. Né? O que, que seria? É torcer para um lado ou para o outro. Então, assim, relações internacionais, política, não é futebol. O futebol, a gente escolhe um time, por exemplo, eu escolhi o Cruzeiro Esporte Clube de Belo Horizonte, e a gente torce por esse time, porque esse time é o melhor do mundo, mesmo estando repetindo a Série B. Né? Mas ele é uma academia do futebol, com muita história, com 7 títulos no século XXI. É uma escolha emocional. Né? A escolha do time é uma escolha emocional. Né? Viu, Rodrigo? É isso aí. A escolha do time é uma escolha emocional. Então a gente torce pelo time, mesmo que não tenha uma justificativa plausível, mesmo que ele não esteja tão bem assim, né? Mesmo que tenha problemas, a gente torce para o time. Agora, agora, a gente não pode fazer isso no campo da política, no campo das relações internacionais, na academia, na ciência, porque isso vai nos impedir de conhecer, né, e de construir uma opinião mais séria, né, sobre o real, sobre o que está acontecendo. Então, no campo da política, por exemplo, a nossa disciplina tem muita política. Aí, Aurora, pois é. Nossa disciplina tem muita política. Nós vamos trabalhar aqui, né, a ciência política, né, a teoria do Estado e ciência política, direito constitucional e ciência política, né, a partir de uma perspectiva histórica, fática, e vamos discutir as teorias. Então, nós vamos ver as diversas teorias filosóficas, econômicas, políticas, né, sociais, sociológicas, antropológicas, que envolvem os conceitos políticos. Então, nós não vamos trabalhar, né, inicialmente com preferências políticas. Ah, eu gosto de tal partido, eu gosto de tal ideia, então eu vou defender só essa ideia e vou atacar as outras ideias. A ideia não é essa, né? E não deve ser assim, né, no campo da academia do estudo. Então nós vamos trabalhar, por exemplo, vamos estudar aí o Estado, formação do Estado absolutista, o que foi, depois do Estado constitucional liberal, o que é o liberalismo, as transformações do liberalismo. Aí a gente vai até os liberais, vamos então aos críticos do liberalismo, depois vamos entrar no Estado socialista, nós vamos até os socialistas, aos críticos dos socialistas, depois vamos entrar na social-democracia, vamos até os sociais-democratas, aos críticos da social-democracia, né? Trabalhar as alternativas, e aí então a gente constrói a nossa opinião. É óbvio, gente. Aqui então um outro alerta importante nessa primeira aula. É óbvio que não existe para nós, seres humanos, neutralidade. Então, nós vamos sempre falar de algum lugar. Nós não somos neutros. Ninguém é neutro. Né? Nenhum professor, nenhum ser humano é neutro. Então, a primeira coisa que a gente tem que exigir dos professores e das pessoas é honestidade, em primeiro lugar. Então, né, eu vou sempre falar do lugar do qual eu estou falando, citar os autores, as teorias, né? Como ninguém é neutro, né? E todos nós temos uma história de vida, lemos e estudamos a partir daquela teoria que a gente acha que é mais indicada e melhor, e etc., né? Vocês vão perceber, olha, eu estou falando de tal lugar, eu trabalhei tais autores, etc., né? Mas eu acho que para solucionar esse imbróglio, tal teoria, tais autores são melhores, indicados, etc. Então, isso é honestidade. Ou seja, eu não vou inventar fatos, não vou inventar teorias, né? Não vou
colocar na boca de autores coisas que eles não falaram, né? E isso é fácil de averiguar, né? E vou dizer sempre de onde eu estou falando. Por quê? Porque nós sempre falamos de algum lugar. Isso é o tal lugar de fala aí, que muita gente anda falando, né, sobre lugar de fala, e pouca gente entendeu o que é isso. Né? Ou seja, todo mundo fala de um lugar de fala. Ou seja, todo mundo fala de algum lugar. E todo mundo pode falar sobre tudo, né? Dizendo de qual lugar ele está falando. Não existe esse negócio de que algumas pessoas estão autorizadas a falar, né, e outras pessoas não estão autorizadas a falar sobre determinada coisa. Não. Todo mundo vai falar de algum lugar, isso é básico, primário. Então, todos nós falamos a partir de uma experiência de vida, a partir de crenças, a partir de estudos, de teorias, de vivências, de experiências, de todos nós, infelizmente, temos aí os nossos preconceitos, isso é ruim, a gente tem que combater, né? Temos nossas preferências, a gente sempre fala de algum lugar. O importante é reconhecer que todas as pessoas falam de algum lugar, que esses lugares são diferentes, são distintos, e que, portanto, ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Né? E que o que a gente tem que exigir das pessoas sempre é honestidade, para que a gente possa construir uma sociedade. Se as pessoas começarem a mentir, a inventar fatos, a inventar teorias, né? Eu sempre cito o mais absurdo deles, né? Que é esse terraplanismo, que é absolutamente ridículo. Né? Se as pessoas começarem a inventar teorias, inventarem autores, inventarem... Aí dançou. Aí acabou tudo. Acabou a sociedade, acabou a ciência, acabou qualquer coisa. Tá? Então, a gente tem que exigir de todo mundo honestidade. Né? Estudo. Para a gente poder falar de alguma coisa, a gente tem que conhecer. Então, professor, eu acho que isso é isso. Leu sobre? Não, não leu. Né? Então, aí, respeitosamente, pode falar, é claro, as pessoas têm inclusive o direito de falar bobagem, mas é melhor que não fale. Mas com relação ao direito de falar bobagem, não tem a menor dúvida que a gente tem. A gente não tem direito de caluniar ninguém, isso é crime. A gente não tem o direito de difamar ninguém, isso é crime. A gente não tem o direito de injuriar ninguém, isso é crime, está no Código Penal. Então fala, o fulano de tal é criminoso. Tem prova? Não, não tem. Então não pode falar. Se falar, quem falou é que é criminoso. O fulano de tal fez isso. Tem prova? Não. Não, então não fala, porque senão quem falou é criminoso. Está no Código Penal há muito tempo, isso é muito antigo. Isso não é novidade, não. Tá? Então, daí é uma defesa que a gente tem de como que a mentira pode prejudicar a política, pode levar a votos equivocados, como a mentira pode levar a destruir a vida de pessoas, carreiras de pessoas, etc, etc. Então, isso é crime, é crime. Tá? Então, agora, falar bobagens inofensivas não tem problema, né? Mas é melhor que não, né? Para a gente não perder o tempo, não perder o nosso tempo. Então, assim, vai falar sobre algo, legal, eu quero construir minha opinião sobre isso aqui. Então, eu vou ler sobre isso aqui. Aí lê vários autores, leia opiniões diferentes, construa a sua opinião livremente e vamos para o debate. Né? Mas estuda para falar sobre algo. Né? É o recomendável. Porque senão é achismo. Né? E aí é conversa de bar. Mesmo assim, como eu disse aqui no início da minha fala, a conversa de bar, depois que a gente, né, começa a frequentar as aulas da PUC, né, ali pertinho da PUC, etc., também são conversas abalizadas, são conversas sérias. Né, porque a gente vai ter estudado, vai ter lido o texto, então a gente vai tomar uma cervejinha e falar: olha, eu acho que o autor fulano de tal, né, falou isso, mas eu concordo com o outro fulano de tal, eu penso isso sobre isso. Né? Eu acho que a explicação desse fato está naquele outro fato histórico. Olha, então as nossas conversas, né, de bar também são sofisticadíssimas, né? Porque a gente, né, se reúne para conversar, né, sobre coisas que a gente está estudando, que a gente está pensando, e sobre um mundo, né, sensacional, perigoso, complexo, que está aí fora. Mundo extremamente complexo. Então, que a gente precisa entender, e a nossa tarefa esse semestre é isso. Bom, gente, mais alguma pergunta aqui sobre essas Ô, professor, questões iniciais? Diga. tudo bem? Só uma dúvida rápida. Você
né, já faz um tempinho na sua aula, você falou da prova. Qual que é a quantidade de pontos dela mesmo? 30 pontos. 30? 30. A prova global final são 30 pontos. Ah, beleza. Obrigado. Viu? Olha. Mais alguma questão? Não? Então vamos começar, gente. Professor, você está me ouvindo? Tô ouvindo, diga. Ah, tá, é porque meu microfone tinha dado um problema. Eu queria perguntar só sobre a reposição de aulas, se também vai ter da sua ou se a sua está completa a carga horária. Não, vai ter. Nós vamos combinar. Eu já recebi um e-mail com as datas e horários, e aí a gente combina como é que nós vamos fazer isso, tá joia? Aí na semana que tiver, você vai avisar a gente, então? Aviso Ah, sim. tranquilo. Muito obrigada. Nada. Bom, então vamos lá, gente. No primeiro encontro, né, então, além da gente fazer essa visão geral, né, de como está feita a avaliação, alguns cuidados que a gente precisa tomar, né, é uma matéria, como eu disse, de conteúdo político, né, então, uma vez, a gente já tem uns 2 anos, assim, no auge ali da campanha eleitoral, etc., né, teve um aluno que fez uma reclamação no final da aula, falando que a aula era muito política. Eu falei, gente, ele entendeu a matéria. É justamente isso, a aula é sobre, né, teoria do Estado e ciência política. Né? Ou a gente tem duas tradições históricas na teoria do Estado, que é a teoria geral do Estado, que é uma tradição alemã, né? E o droit constitutionnel e ciência politique, que é uma tradição francesa. Os dois trabalham a política. Então, a gente vai trabalhar parlamentarismo, sistemas partidários, vamos trabalhar socialismo, liberalismo, social-democracia, fascismo, nazismo, vamos trabalhar tudo isso. Mas tudo isso do ponto de vista histórico, dialogando com autores sérios, né, baseado em fatos históricos e diversas interpretações históricas diferentes, para que vocês possam, então, entender, né, essas ideias a partir da sua perspectiva e vão trabalhar também como que essas ideias, a gente vai ver que a maior parte das ideias, não todas, né, o fascismo e o nazismo é o mal, né, o fascismo e o nazismo não tem como você defender isso, né? Então, a gente vai ver por quê. Então, não tem como defender o fascismo e o nazismo. Você fala, olha, eu tive um aluno uma vez na UFMG, ele falou que era nazista. Eu falei, você não pode formar em direito. Eu acho que você tem que abandonar o curso imediatamente. Né? Não tem como. Né? Então, é contra o Estado de Direito, é a favor da tortura, a favor da violência, racista, homofóbica, está no curso errado. Né? Então, não pode. Eu acho que tinha que ser até proibido de formar. Porque não dá. Todas as ideias são toleráveis. Não. Né? Isso é uma outra coisa que a gente vai aprender, né, com vários filósofos contemporâneos. Existe o intolerável. E o fascismo e o nazismo é intolerável. Professor, Oi. mas divulgar essas ideias também não é crime? Claro, divulgar as Segundo. ideias, defendendo, querendo convencer as pessoas, formar um partido nazista, um partido fascista, isso é proibido, né? Isso é crime. Agora, estudá-las não é proibido, é necessário. É necessário, inclusive, para a gente não cair em papo furado de quem defende essas ideias. Né? Então, uma coisa é a gente estudar essas ideias, falar muito sobre essas ideias, discutir muito sobre essas ideias, sobre o que é o nazismo, né? A história, os fatos, a teoria, a ideologia, as pessoas envolvidas, as formas neonazistas, estudar o fascismo, né? Estudar o neofascismo. Isso é fundamental para que a gente não seja enganado e faça papel de trouxa. Então, é uma forma de defender, uma forma de evitar o nazismo e o fascismo é justamente estudar o nazismo e o fascismo e entender historicamente, filosoficamente, juridicamente, economicamente o que significou isso, quais interesses representa e representaram esses movimentos. Aí a gente se defende. A maneira da gente se defender, né, porque o fascismo e o nazismo é a vitória do mal, da ignorância, né, da estupidez. Então, a única maneira da gente vencer esses caras é estudando muito. Né? O conhecimento é o que vence a ignorância. Mas nós vamos estudar, inclusive, por que eu estou fazendo essa correlação entre ignorância. A ignorância está intimamente ligada ao ódio, né? E o fascismo e o nazismo é o ódio,
é a não discussão, né? É justamente proibir as pessoas de falarem sobre determinadas coisas, etc. Então, é isso aí, nós vamos sempre trabalhar isso de forma científica, né? Racional, lógica, né? Histórica, com pessoas, autores, filósofos, historiadores sérios que vêm trabalhando esses temas. E aí, então, vocês, livremente, obviamente, vão pensar e construir a opinião de vocês. Agora, eu acho que uma coisa importante a gente lembrar é isso, né? Ser a favor, né, do Estado de Direito e da democracia é não tolerar, em hipótese nenhuma, né, o fascismo e o nazismo, né? Isso é intolerável. Ou seja, a Professor, tortura é intolerável, né? O ódio é intolerável. Existem determinadas coisas que são intoleráveis. A gente vai pegar, por exemplo, hoje na Europa, né? Qualquer pessoa que vá à rádio, embora eles vão, né? Mas aí já é o fato. Mas, assim, do ponto de vista é, jurídico, né? Uma pessoa que vai à TV e defende isso, né? Perde os seus direitos políticos e 2 anos de reclusão, né? Quem defende fascismo, nazismo, etc. Nos Estados Unidos, né? Se a pessoa defende, por exemplo, a tentativa de golpe de Estado que aconteceu outro dia nos Estados Unidos, né? Essas pessoas vão perder seus direitos políticos para o resto da vida, né? Então, quem defende o fim da democracia, o fim da Constituição, perde os direitos políticos para o resto da vida, né? É muito mais rigoroso do que aqui, por exemplo, né? Diga, quem pediu a palavra? professor, eu gostaria de saber se o movimento integralista de fato tem alguma ligação com o nazismo. O fascismo, o Zanauê, integralismo. O Brasil teve o segundo maior partido nazista fora da Alemanha, por incrível que pareça. O segundo maior partido nazista fora da Alemanha foi no Brasil, sede em Curitiba, a principal. Os fascistas são os integralistas, né? Manauê, que usavam verde, usavam um símbolo grego, uma letra grega, assim, do sigma, não sei, é uma letra grega aqui, depois vou lembrar qual era o símbolo que eles usavam aqui, que eram muito vinculados ao fascismo, né? Que foram presos, né, por Getúlio Vargas. Aí nós vamos chegar nesse tudo ainda, né? A gente só está na introdução geral, era o sigma mesmo, né? Então, vamos chegar nisso tudo, tá? Calma que a gente chega lá. E vamos discutir isso tudo detalhadamente. Bom, mais alguma pergunta ou podemos começar? Porque geralmente na primeira aula eu gosto de fazer assim também uma contextualização da matéria, mas acabou que a nossa conversa já foi longe, mas eu queria pelo menos começar a fazer essa contextualização temporal, histórica, né, do que a gente está discutindo, ou seja, quais os problemas do momento presente. A gente pode começar hoje e termina a aula de amanhã, né, mas antes pergunto se tem mais alguma dúvida, alguma questão. Professor, Diga. eu queria saber se já tem alguma recomendação de leitura além daquela que o senhor passou, que a gente já podia ir adiantando para algum estudo dirigido, alguma coisa assim. Pode. Entra no blog, tem tudo lá. Tá. Então, entrando no blog, vocês já podem adiantar as aulas se quiserem, assistir os vídeos das aulas, ler os textos das aulas. É só seguir as orientações do blog. É José Luiz, com Z, Quadros, D. Magalhães. Tem tudo ali. Se você já quiser ir adiantando tudo, pode adiantar tudo. É até melhor porque a gente aproveita esse espaço aqui, né, para debater, para trazer questionamentos, etc. Isso é muito rico. E é rico para todo mundo, para mim também. Então, é só entrar no blog tem tudo ali, Ok. tudo explicadinho, toda a matéria. E, como eu disse, no decorrer do curso eu vou indicando livros. Hoje eu já deixo indicado isso. Olha, esse livro aqui, não dá para... eita ferro, eu botei... Os Engenheiros do Caos, do Juliano da Empoli. Eu Esse consegui livro a aqui... internet e Oi? mandei no grupo do WhatsApp. Você conseguiu? Que fabuloso. Então, esse livro, vocês têm que mandar todo mundo que vocês conhecem tem que ler esse livro. Né? Seus parentes, pai, mãe, avó, primo, irmão, filho, todo mundo. Né? Amigo, todo mundo tem que ler esse livro para entender o momento que a gente está vivendo na política global. Aqui nesse livro tem 3 estudos de caso, né, sobre a manipulação das eleições, né? A eleição, como foi utilizada a inteligência artificial
e os algoritmos na eleição da Itália. O autor ele é franco-italiano, né, o Giuliano da Empoli. Depois, o uso dos algoritmos, da inteligência artificial para a criação de fake news, universos paralelos, geração do ódio, divisão da população na eleição, no plebiscito do Brexit, que foi a saída dos engenheiros do caos. Sensacional, Antônio. Que foi a saída do Brexit da Inglaterra, né? E depois a eleição do Trump, né? É a primeira eleição, quando o Trump foi eleito, e como que a campanha do Trump, ele tinha cerca de, a média de 4.000 informações sobre cada um dos eleitores norte-americanos. Ou seja, então era possível a inteligência artificial, né, criar informações distorcidas, gerar medo e ódio individualmente para cada eleitor, né? E as campanhas eleitorais se utilizaram, né, e se utilizam disso, que precisa de muita, muita, muita grana para ter acesso a essas informações. Né? Essas informações são o que por exemplo, você pegar hoje, já seria possível, por exemplo, né, construir uma inteligência artificial com as informações que uma pessoa, com o rastro que uma pessoa deixa durante a vida ao usar as redes sociais. Ou seja, é possível uma pessoa morreu. Aí isso parece filme, tem até filme que usa isso, né? Mas isso é real. Né? Tem uma série imperdível que chama Black Mirror. Uhum. Nessa série, um monte de tecnologias que ali são discutidas dentro de um pano de fundo de ficção científica, futurista, né? A grande parte daquelas tecnologias já são realizáveis ou estão quase podendo ser realizáveis. Né? Nós estamos, por exemplo, a uma virada de chave para criar uma inteligência artificial que tenha consciência da sua própria existência. Em outras palavras, a gente está criando alguma coisa semelhante à vida. Né? Então, essa série é sensacional, imperdível. E ali, então, tem um episódio que é já a realidade. Por exemplo, uma pessoa morreu, só que essa pessoa deixou um rastro enorme, né, de informações sobre ela nas redes. É o que a gente faz o tempo todo, né? Todos nós. Nos Estados Unidos, todo mundo, né? Inglaterra, todo mundo. Aqui no Brasil, quase todo mundo, né? Tem uma parcela ainda que não tem, mas é uma parcela minoritária que não tem a possibilidade, mas é minoritária mesmo. Então, o que que significa? Quanto mais a gente usa a internet, mais informações sobre a gente nós deixamos para a inteligência artificial processar. E ela processa milhões de informações por segundo. Então, a gente usa o quê? Uh, Facebook, né, Instagram, Twitter, e-mails e assim por diante. Né? Quanto mais a gente usa isso, conversa sobre isso, a gente está deixando um rastro sobre quem nós somos. Não só o que a gente faz, o que a gente come, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, quem as pessoas que a gente gosta e desgosta, mas mais do que isso, deixa informação sobre quem nós somos, sobre a nossa psique, sobre o que a gente tem medo, né? Sobre o que está, os recalques nossos, o que está no nosso inconsciente. O que um psicanalista custa para arrancar de uma pessoa, a gente deixa para a inteligência artificial tudo. Né? Os nossos temores, os nossos recalques, os nossos pesadelos, né? As nossas. Tudo está ali. Então, essas informações são processadas, né? E um muito interessante, você passa essa informação para a inteligência artificial é que cria o algoritmo para realizar uma tarefa que a pessoa, ou a pessoa de posse, né, dessas informações que colocou na inteligência artificial, ela detém. Então, para a campanha eleitoral, por exemplo, eu quero fazer com que as pessoas odeiem fulano de tal. Eu quero fazer com que as pessoas odeiem tal partido político. Eu quero fazer com que as pessoas odeiem tal coisa, tal ideia, tal teoria e etc. O resto a inteligência artificial faz. Cria pacotes, né, de fake news, de informação que vai direcionado para cada pessoa. Então, por exemplo, na campanha do Trump, né, você tinha lá, olha, aqui você tem um grupo de pessoas que são nossos opositores e... essa psicopolítica muito legal do Byung-Chul Han, né, que é um filósofo coreano também que está bombando, interessantíssimo.
Muito legal. Eu acho que eu tenho esse livro em PDF. Se eu tiver, eu mando para vocês. É... Perdão, Ah, qual o nome do livro? tá aí escrito. Eu tenho ele em PDF, depois eu compartilho com vocês pelo WhatsApp. É só me adicionar lá, por favor, no grupo, ok? Legal. Ou, se preferir, né, o representante Tá bom, do entrar em obrigada. contato com a amiga que eu compartilho com ele, tá bom? Joia. Então, ali, o que que a gente tem? A gente às vezes fica perguntando, nossa, por que o fulano de tal está tão nervoso? Xinga à toa. A gente fala uma palavra, ele esbraveja, xinga. Isso foi cientificamente provocado nessa pessoa, né? Essa pessoa, ela é vítima de uma estratégia política de geração do ódio. Eu estava falando, por exemplo, dos eleitores do Trump, né? Você tem ali alguns que são contra o Trump. Então, para esses eleitores, o que, que a inteligência artificial vai construir? Ela vai construir um universo artificial de fake news, mentiras, fazendo com que essas pessoas que não iriam votar no Trump de jeito nenhum, não votarem. Ou seja, então, já que eu não consigo fazer ele votar, eu vou fazer essa pessoa ficar tão desanimada com a política, tão desesperada, que ela não vai votar em ninguém, nem no opositor que poderia vencer e tirar o fascista do Trump do poder. Então, você vai criar um universo de fake que vai desmobilizar essa pessoa. Isso foi feito, e hoje já tem pesquisas feitas nos Estados Unidos, e de alguma maneira eles conseguiram atenuar o efeito disso nas últimas eleições, né? Mas foi por pouco também, onde mostra, por exemplo, que você desmobilizou cerca de 3 milhões de eleitores norte-americanos na eleição anterior, né? Que fariam oposição ao Trump, mas que foram desmobilizados pelas fake news. Já a pessoa que está suscetível à raiva, está revoltada com o mundo, etc. Você começa, então, a direcionar a raiva dela, né? Então, olha, você está com raiva, você está revoltado, você está indignado, etc. Ótimo, você tem razão para estar. Quem que é o culpado disso? Aí você cria o culpado. É o fulano de tal, é a Hillary Clinton. A Hillary Clinton ela é corrupta. A Hillary Clinton, ela defende coisas indefensáveis. A Hillary Clinton, ela é isso, é aquilo. A Hillary Clinton... E aí você começa a criar um monte de fantasias, de fake news, que vai fazer com que as pessoas tenham raiva daquele candidato. Não só raiva, né? Que elas passem a odiar aquele candidato, aquele partido, o Partido Democrata. Gente, os caras começaram a chamar o Partido Democrata de comunista, né? Isso, se não fosse trágico, era para dar gargalhada, assim, imagina. Os democratas comunistas, né? É muito ridículo, gente. É muito sem noção. Mas por que é tão grau de ridículo sem noção? Porque você deixa, né, você gera, é tanta notícia falsa, é tanta notícia gerando discórdia, é tanta notícia gerando ódio, que a pessoa, ela deixa o seu, e isso é científico e já está no campo das ciências psi. Ela deixa a sua situação de equilíbrio mental, né? Ou seja, quando a pessoa está odiando, né, e aí trazendo Lacan para conversar com a gente, Lacan fala que existem 3 tipos de paixões, 3 paixões: o ódio, o amor e a ignorância. Os algoritmos, eles funcionam e atacam 2 dessas paixões, que andam juntas, que é a ignorância e o ódio, né? Então, o que que faz? Você começa a gerar, então, a pessoa, quando ela está no estado de ódio, ela deixa o seu equilíbrio químico do corpo. Ou seja, há uma alteração química no corpo, né? Para vocês, né, é interessante a gente pensar no amor. Amor-paixão, né? Porque existe um amor que vai além do amor-paixão. Mas vamos pensar no amor-paixão. A gente está perdidamente apaixonado por uma pessoa, apaixonada por uma pessoa, né? Então, quando a gente começa a fazer, não é? Eu já passei por isso várias vezes, vocês também devem ter passado. A gente começa a fazer um monte de bobagem, começa a fazer coisas que se a gente tivesse no equilíbrio mental, né, racional, a gente não faria. A gente, nossa senhora, não é? A gente faz, às vezes, coisas que depois a gente se arrepende, mas é tudo amor, paixão. A gente está apaixonado perdidamente, né, por aquela garota, por aquele garoto. Então, pronto, né? A gente está num desequilíbrio, de um desequilíbrio químico do corpo, que faz com que a gente não pense direito, né? Amor e ignorância também andam juntos, né? Mas amar é lindo, então vamos amar.
né? Odiar é horroroso, não vamos odiar. Mas assim, então isso é para mostrar o quê? Talvez seja mais acessível, né, para todos nós aqui, a gente explicar isso por meio do amor, paixão, né? Todos nós já nos apaixonamos, ou estamos apaixonados, ou nos apaixonaremos. Isso é bom demais. Mas com certeza a gente vai fazer um monte de bobagem que a gente depois fala: nossa, eu não devia ter falado isso, nossa, eu não devia ter feito isso, nossa, mas isso aí depois a gente arruma, né? Mas a mesma coisa com o ódio. O ódio afeta o equilíbrio químico do corpo e não permite que a pessoa pense. Então, vocês já pararam para experimentar? Uma pessoa que está odiando, né? Você começa a argumentar: fulano, mas você viu esse fato aqui, isso aqui que aconteceu? Ela: você é isso, você é aquilo, vai não sei o quê, eu vou dar porrada, eu não sei o quê. E se deixar, o cara bate mesmo. E se você insistir em argumentar, ele, se puder, se estiver armado, te mata. Isso é o fascismo, isso é o nazismo. Isso está em nosso meio, isso está em meio aos norte-americanos. E isso é propositalmente gerado pelos algoritmos e pela inteligência artificial. Então, existe uma explicação para isso que a gente está vivendo. Existe uma explicação, e essa explicação é uma explicação científica. É fácil de entender. Depois, se vocês quiserem, a gente pode dedicar uma aula sobre isso. Mas antes a gente tem que cumprir, né? E isso tem a ver com teoria do Estado. Nós estamos falando de poder, né? Nós estamos falando de democracia. Nós estamos falando como a democracia está comprometida pelo ódio, pelas fake news, pelos algoritmos, né? Pela inteligência artificial. Então a gente precisa, né, comentar sobre isso. Eu vou dedicar uma aula, né, para trabalhar esse tema, para a gente entender esse momento, né, porque nós também, de repente, podemos ser vítimas disso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, quando a gente sentir, né, aquela raiva acima do normal, né, respira fundo, ou então quando você encontrar com alguma pessoa que está nesse estado, né, às vezes a gente tem, assim, algum primo, algum tio, né, algum parente distante, algum amigo que está em estado de ódio. Aí a gente tem que ter muita paciência. Como vencer o ódio? Só existe uma maneira de vencer o ódio: com amor. Mas tem que pegar essa pessoa, põe ela no colinho, faz carinho, fala: não fica nervoso não, fulano, fica não, ele vai. Aí você faz mais carinho, chega uma hora que de repente a pessoa acalma. Pode ser, né? Se não, você corre. Fica longe que pode sobrar. Pode sobrar ódio pra gente, né? E a pessoa descarregando ódio na gente não é nada bom. Então, aí, se a gente tentar com carinho e amor não funcionar, melhor manter distância, né? E esperar que isso passe, né, de alguma maneira. Mas isso tem explicação científica do que a gente está vivendo no Brasil, nos Estados Unidos, na Polônia, na Hungria, né, em alguns lugares mais exacerbadamente, em outros lugares menos. Existe, inclusive, explicação por que em alguns lugares, em alguns estados, em algumas culturas, isso é mais exacerbado, em outros estados, isso é menos exacerbado. Mas aos poucos a gente vai decifrando, né, tudo isso aqui na nossa aula. Então, a gente tem um primeiro aspecto, né, do contexto que nós estamos vivendo hoje no planeta. Nós estamos vivendo hoje um contexto de guerras híbridas. Está lá. Segunda indicação. E esse livro vocês encontram em PDF também, se vocês procurarem aí. Guerras híbridas. Olha, gente, mágica. Sumi. Guerras híbridas. Que legal. É do Coríbico. Vou escrever aqui para vocês o nome do autor. Coríbico. Guerras híbridas, das revoluções coloridas aos golpes. Então, como que tem sido utilizados, muito rico, muito interessante, mas esse livro é complementar ao outro, Engenheiros do Caos. Leiam primeiro Engenheiros do Caos e mande todo mundo na família, amigos, grupos, todo mundo ler esse livro. Tem que ler. Aí, depois de ler esse livro é complementar, se você quiser se aprofundar nos mecanismos de guerra híbrida. Quando a gente fala em guerra híbrida, o que que é? Guerra psicológica, que não é novidade, né? Desde a Primeira Guerra Mundial, mas isso também você vai encontrar vários exemplos antigos de uso de guerra psicológica, guerra econômica, guerra comercial, né? Como a guerra hoje entre Estados Unidos e China, né? Guerra cibernética, que é mais recente, óbvio, né? A guerra nos, nos usos, né? Da internet, né? Ou de espaços
de computadores do Pentágono, da OTAN, a China, a Rússia, etc., né? As guerras ideológicas, né? Que é uma guerra de ideias. A Guerra Fria foi uma guerra ideológica, né? A guerra de propaganda, né? A Guerra Fria foi uma guerra de propaganda também. E, atualmente, um elemento fundamental que entra nessa guerra híbrida é o que nós chamamos de guerra de afetos, que é justamente o que eu acabei de explicar resumidamente para vocês, né? É como que a inteligência artificial e os algoritmos criam medos, criam ódio, geram ódio, alimentam ódio. Esse ódio é alimentado diariamente, por isso que as pessoas continuam, né, intragáveis. Não dá para você conversar com a pessoa reage muito mal. Ela cria, ela gera e alimenta o ódio. Então a pessoa permanece nesse estado de ódio, nesse estado de alteração de equilíbrio químico do corpo, onde a pessoa está sempre prestes a uma explosão, né, de ódio, e que é um mecanismo de guerra híbrida, né, que é a guerra de afetos, que é a guerra dentro dos nossos corpos. Olha que coisa impressionante. É uma guerra dentro dos nossos corpos. É uma guerra que atinge os nossos nervos, o nosso estômago, o nosso intestino, o nosso coração, o nosso equilíbrio químico, né, o nosso equilíbrio emocional. Né? É uma guerra dentro dos nossos corpos. Essa guerra hoje, ninguém imaginaria, né, que a Terceira Guerra Mundial seria uma guerra dentro de nós. É uma guerra que está posta aí, né? É uma guerra híbrida, uma guerra comercial de escala gigante, né? Vou imaginar que a China, segundo alguns dados, isso aí depende muito, gente, né, dos dados econômicos que se levam em consideração para fazer essa análise. Para alguns, a China já alcançou e ultrapassou os Estados Unidos. Né? Para outros pesquisadores, se você levar em consideração determinadas informações, a China vai não só alcançar, como ultrapassar e ganhar distância dos Estados Unidos a partir de 2030. O fato é, e aí isso já é fato, é que sejam quais dados você leva em consideração, para levar em consideração o crescimento do PIB, desenvolvimento econômico, etc., a China vem num crescimento que era um crescimento médio na década de 1990 de 14% ao ano. Depois caiu para 12%, para 10%, né? E mesmo com a pandemia e com tudo, ela teve um crescimento superior a 3% e estava no crescimento a 6%, o que era 6 vezes maior do que o crescimento norte-americano. Então, não só a China atinge, como ultrapassa. Né? E isso mostra muito uma crise ímpar, né, sui generis, que aconteceu nos Estados Unidos. Era impensável a gente imaginar numa tentativa... Isso, o nome do livro é Guerras Híbridas, das revoluções coloridas aos golpes. Eu escrevi aqui. Era impensável a gente imaginar nos Estados Unidos ia ter uma tentativa de golpe de Estado. Né? Tem até uma brincadeira, um outro livro sensacional. Eu estou lendo loucamente nesses tempos, né, porque não tem outra opção para fazer. Aí um livro... que eles brincam assim, falam, olha, nos Estados Unidos nunca teve golpe de Estado porque não tem embaixada americana nos Estados Unidos. Né? Mas agora tem embaixada americana que promoveu os golpes no Uruguai, Argentina, Brasil, Bolívia, etc, etc, etc. Né? Isso também é fato, né? Isso aí não é... Né? Isso é fato, inclusive confirmado pelo próprio Departamento de Estado norte-americano, pelo governo Biden. Né? Ou seja, o golpe na Bolívia do início do ano passado contra o Evo Morales foi um golpe patrocinado por um magnata norte-americano, que confessou o golpe. Ele falou, dei o golpe e farei outros golpes. E darei outros golpes para defender o interesse, né, dos Estados Unidos, o interesse da minha empresa, e etc. Então isso aí já é história, né? Isso é história. Não é, deu, não deu, não deu. Deu e o assumido. Tem vídeos, tem documentos, tem fotos, tem documentários, tem muita coisa sobre isso. Então isso aí... Então o filme das Revoluções Coloridas aos golpes. Esse é o nome do livro. Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas aos golpes, do Coríbico. Bom, o que eu estava falando é que era inimaginável você pensar numa tentativa de golpe dos Estados Unidos. Né? E essa tentativa ocorreu. E mostra muito justamente o momento ímpar, extremamente perigoso, né, que os Estados Unidos vive. Né? Há um aumento gigantesco da miséria, do desemprego. Não, sem problema, Vitor. Do desemprego e etc. Né? Isso aí é muito grave. Você tem Los Angeles, são quarteirões, 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 quarteirões de pessoas morando nas ruas. Né? Isso no país mais rico do mundo. Você imagina uma coisa dessa, que doideira. Né? Então, essa crise toda
né, fez com que se tivesse a posse do Biden. Vocês devem ter assistido pelo menos alguma reportagem, alguma coisa, né? Parecia filme de ficção científica, algo inimaginável há algum tempo atrás. Você tinha 25 mil militares na posse dele, além de milhares de policiais de vários estados. 25 mil militares da Força Nacional na posse dele. Se você imaginar que hoje a força de ocupação, a presença militar dos Estados Unidos no Iraque é de 5 mil. Em Washington tinha 25 mil. E quando você vê o cara desfilar de automóvel, é mais surreal ainda. Parece filme de ficção científica, a gente ia rir, falar, isso não está acontecendo. Né? Não tinha gente. Não tinha gente. Tinha gente, claro. Não tinha gente. Mas as pessoas que estavam lá estavam todas fardadas. Não tinha público, não tinha povo, tinham policiais e militares. E mais meia dúzia de convidados ali, né, com seus ternos e vestidos chiques. Então, isso era absolutamente inimaginável. Né? Isso diz respeito à teoria do Estado. Né? Então, esse é um momento grave, porque é justamente esse momento que aumenta as tensões. Então, o contexto que a gente está vivendo hoje é um contexto de aumento grave das tensões. Por quê? Porque o Trump, embora toda a loucura dele, ele tinha uma outra política internacional, de relações internacionais, que era de bilateral. Ou seja, a visão do Trump era a visão de que os Estados Unidos, por ser o país mais forte do mundo, economicamente falando, militarmente falando, se ele for negociar individualmente com cada outro parceiro, ele sempre vai vencer essa negociação. O poder de pressão dele é muito maior. Mas com isso, os Estados Unidos saiu de um monte de acordos internacionais. Né? Saiu do Tratado sobre o Clima na França, saiu, né? Foi abandonando um monte de coisa, começou a pressionar a OTAN, diminui recursos, né? Saiu da Organização Mundial da Saúde, saiu de um monte de tratados de organizações multilaterais. Né? E isso tirou os Estados Unidos da liderança do mundo. Né? Ou seja, ele pode ter um ganho comercial se ele for negociar com cada um separadamente, claro, né? Mas o Trump é um cara empresário, né? Então ele é o cara do dinheiro, então vamos ganhar negociando. Só que ele perde o comando político e geoestratégico do mundo. E o Biden é o cara dos militares, né? O Biden é o cara do Império norte-americano. Vocês viram a posse, vocês viram, né, que é uma posse imperial, interessantíssima. Eles foram, né, se vocês assistiram, eles foram depois no cemitério, né, em Washington, onde estão os milhares de soldados mortos nas guerras imperiais americanas. E foram prestar uma homenagem aos soldados mortos. O recado é: nós somos império e voltamos a ser império. Né? E aí, então, o Biden começou, né, já atacou a Líbia agora, mandou porta-aviões para o Mar da China, mandou porta-aviões para o Mar do Japão, né, tá abastecendo a ilha de Formosa, que é de chineses, né, mas é dissidente da China socialista, de armamentos, né, já está se tem tensões vivas, né, entre Estados Unidos, Rússia, que aumentaram nesses poucos dias de governo Biden. Né? Depois de algum tempo, eles bombardearam a Síria. Né? Então, os Estados Unidos chegou e falou: olha, nós não vamos perder o nosso primeiro lugar para a China. Fácil, fácil, não. Nós estamos de volta enquanto império. Voltou aos acordos internacionais todos, voltou ao acordo do clima, voltou ao acordos comerciais multilaterais, etc, etc. Então, volta, não é só aqueles Estados Unidos que internamente de tentar gerar emprego para a classe média branca, né, de um governo racista, homofóbico, tosco, né, fascista, ultranacionalista, etc. Né, mas a gente fala: nossa, então ficamos livres do Trump, que maravilha. Mas aí não, aí volta o império. Né? E aí é difícil de calcular o que é pior, né? Porque o Trump é horroroso em um aspecto, né? E o Biden é horroroso em um aspecto imperial. O império está de volta. Né? Lembrei de Star Wars, né? O império está de volta e mostrando força, né? E mostrando ostensivamente a sua força. É óbvio, gente, que o império global não vai perder a sua posição de hegemonia silenciosamente. A China passou porque eles foram melhores na economia, a economia chinesa está maravilhosa, né? O exército chinês, a China criou uma frota, né, para o Oceano Índico e para o Pacífico gigantesca, tem
Então, a China... Agora vamos deixar... Agora chegou o momento da China ser império global. É óbvio que isso não vai acontecer. Então, olha como é que está emocionante o mundo que vocês estão vivendo, gente. Está um maior barato. Né? E isso é bom, né? A gente está tendo a chance de viver um mundo, né, de grande novidade e logo, com tudo isso em crise, né, a gente vai ter que construir outra coisa. As consequências desse império, a gente sabe, né? O Brasil... Aqui tem um outro livro, gente. Tá aqui. Esse livro. Dá para ver? A Guerra contra o Brasil. Do Gessé de Souza. Gessé de Souza é um professor, doutor, pós-doutor, hoje mora na Alemanha. Tem muitas pesquisas e livros escritos no Brasil e na Alemanha. É professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, mas hoje se encontra na Alemanha, lecionando na Alemanha. Né? E ele então traz essa tese que é muito interessante, né, de como o Brasil... Isso é muito interessante. Eu concordo com essa tese. É uma tese a partir construída sobre fatos, né? Existem fatos que corroboram para a comprovação dessa tese. Isso é a ciência. Ou seja, eu não invento os fatos, ele não inventou os fatos, né? Agora, ele constrói uma tese. Então, isso é o papel da ciência. A gente constrói uma tese levando em consideração aqueles fatos para tentar explicar aquele conjunto de fatos. Essa tese é testada, né? Então, quando é que você testa uma tese? Quando você defende um doutorado. No caso dele aqui, um pós-doutorado. E aí, então, você tem uma banca, vários outros cientistas que vão testar essa tese, que pode ser comprovada ou não. E depois você publica a sua tese, onde toda a comunidade científica vai testar a sua tese, né? Vai construir críticas, vai, né, fazer análises, mas análises científicas, baseadas em fatos, em teorias científicas, em lógica, em história e etc. E aqui, então, né, esse livro publicado por ele, ele traz uma tese que é hoje sustentada por muitos teóricos, eu, inclusive, concordo, né, eu acho que há fatos suficientes para a gente corroborar com essa tese, de que existe em curso uma guerra contra o Brasil, né, e que o Brasil sofre essa guerra híbrida desde 2013. Né, e os fatos estão postos aí. Né? Em 2013, você teve aquelas manifestações, que assim como aconteceu, né, na Primavera Árabe, né, no Egito, Tunísia, Marrocos, Emirados Árabes, até na Arábia Saudita teve manifestação, só que brutalmente reprimida, claro. Né, depois, como que essas manifestações fazem parte de uma estratégia de desestabilização econômica, social e política do Brasil. Vamos lembrar que o Brasil chegou a ser a quinta economia do planeta no século XXI. Né? O Brasil chegou a fazer parte, faz parte, só que hoje sem nem protagonismo nenhum, dos BRICS, né? Que é o Brasil, Rússia, Índia, China, né? E África do Sul, né? Que juntos constituem aí a maior economia do planeta. Né? E o Brasil chegou o Brasil pagou o FMI, pagou sua dívida externa, né? O Brasil estava crescendo a um ritmo acelerado, né? Tirou 60 milhões de pessoas da miséria, da pobreza. Então, esse país sofreu uma revolução econômica, social, política e geoestratégica no século XXI. Só que aí, obviamente, os Estados Unidos não iam deixar esse negócio barato. Óbvio que não. Então agora, né, além da China e da Rússia me desafiar, ainda vem o Brasil aqui, no meu quintal, me desafiar. Né, a guerra contra o Brasil começa em 2013. Né? Então, ainda vem me desafiar, é lógico que eu não vou deixar isso, é óbvio isso. Então, vocês vão recordar, vocês eram crianças, né, nessa época, vocês são muito novos, mas a história está aí, né, para ser descoberta em livros que vão surgindo como esses, né, em meio a muitas fake news, a muitas mentiras, a muitos blogs mentirosos, etc. A história começa a ser revelada. Então você tem 2013, você tem outro episódio, né, não é artigo científico, é um livro, é esse aqui. A Guerra contra o Brasil. É um livro. Aí, então, você tem muitos estudos, né? No que eu estava falando era isso. Então, você tem ali todo um processo de desestabilização do governo, né, no governo, uma guerra econômica contra o Brasil, uma guerra comercial contra o Brasil, uma guerra de informações, uma guerra híbrida, uma guerra de afetos, né, que se trava no Brasil. Aí vem o golpe contra a presidenta Dilma,
né? Hoje já foi assumido, então, foi golpe, não foi golpe? Foi golpe, porque os caras que deram golpe assumiram o golpe. Então, não está mais em discussão. Eu lembro, na época, a gente fez uma disciplina no doutorado da UFMG para discutir o golpe, como que se utilizou um mecanismo de constitucional, né, contra a própria Constituição para dar o golpe, contra a presidenta que não cometeu nenhum crime. E aí, né, hoje, o próprio Temer já assumiu, todo mundo que deu o golpe já assumiu o golpe. Então não é mais segredo, foi golpe. E faz parte disso. Se desestabiliza um governo, então, soberano, a partir daí você tem o governo Temer, que é um governo que começa a entrega a Petrobras, entrega o petróleo, entrega os campos A Petrobras chegou a ser uma das maiores empresas do mundo, ela é desmontada, entrega a Embraer, privatiza a nossa água, entrega a água, e começa a entregar ao Brasil, né? Como se estivesse sendo assaltados, né? E entrega o Brasil. Depois, você tem o que se chama de lawfare, que é um outro mecanismo que a gente estuda em teoria do Estado. O que é o lawfare? É usar o direito contra o direito. Então, lawfare contra o presidente Lula, que foi preso também sem provas. Isso também hoje não é mais segredo. Você tem mais de 600 artigos científicos escritos sobre isso. Eu li o processo também, né, e escrevi sobre isso. Você tem hoje as pessoas, né, que deram esse golpe já confessaram, né, a gente já sabe, provas não faltam, o mundo inteiro já sabe, né, e aí o Supremo só não anulou o processo ainda. A gente tem visto aí todas as conversas, etc., de como que você utilizou o Ministério Público, parte do Ministério Público e parte do Judiciário, para desmontar a economia brasileira. Né? Então, falar, o desmonte da Odebrecht, professor, mas a Odebrecht era corrupta? Todas as mega empresas que atuam no mercado global são. Compram chefes de Estado, compram deputados, compram senadores, são. A única questão é que você tirou a empresa brasileira, a Odebrecht, e colocou uma empresa norte-americana, que faz a mesma coisa que a Odebrecht fazia. Só que agora o dinheiro não está mais no Brasil, a tecnologia não está mais no Brasil, né? Assim como a mesma coisa com a Petrobras, etc. Então, a carne brasileira também, você destrói a JBS. Hoje a JBS está lá na Austrália, né, cuidando de boi na Austrália. Né, e o dinheiro vai ficando na Austrália, não fica mais aqui. Então, como que a Lava Jato é uma operação contra a economia brasileira, é uma guerra contra o Brasil. E depois o uso das fake news, dos algoritmos e da guerra de afetos na eleição do atual presidente do Brasil. Né, e como que o Brasil é governado, né, com essas informações de fake news, né, dos algoritmos de inteligência artificial. Então, nós estamos em meio a uma guerra contra o Brasil. Aos poucos, a gente está vendo que as pessoas estão acordando, né, que o Judiciário começa a acordar, que o Supremo começa a acordar, que o Ministério Público começa a acordar, né, que parte da população começou a acordar. Né, mas é difícil, porque a gente pode falar, essas pessoas são vítimas de ataques diários, né, sobre os seu equilíbrio, né, de fake news, fake news, fake news, fake news, fake news, fake news, fake news. Né? Então, esse é um outro elemento importante, né, da gente colocar assim, um perfil. Maria Eduarda levantou a mão e a Júlia também. Pode falar, Maria Eduarda. Pelo que o senhor falou, então, já introduzindo um pouquinho no livro, eu queria ver se está certo. Essa guerra, ela não tem, então, um sentido só externo, né, de outras nações contra o Brasil. Entende-se também que tenha uma guerra interna dos próprios componentes do Brasil se auto-sabotando, tipo assim. Sim. Você tem, assim, como em toda guerra, até as guerras tradicionais de exércitos, você tem internamente pessoas que auto-sabotam o país. Então você teve colaboradores franceses na ocupação da França, né, pelos nazistas, teve colaboradores judeus na campanha contra os judeus feita pelos nazistas, né? Então você tem autossabotadores sempre, né? Isso faz parte de mecanismos de guerra, pessoas que internamente atuam contra o próprio país, porque tem alguma coisa a ganhar, ou tem medo, ou são traidores mesmo, ou estão do outro lado mesmo, etc. Então você tem isso. Né? Há elementos aqui que são além de elementos simplesmente de estados nacionais, né? Porque você tem os interesses norte-americanos no Brasil, né? Mas você tem esses interesses acoplados diretamente com o interesse de grandes empresas norte-americanas. Por exemplo, agora eu não lembro a empresa. Gente, de repente vocês lembram aí, a empresa do Dick Cheney, que foi vice-presidente dos Estados Unidos, que é uma empresa de construção, né? Igual a Odebrecht, né? Com outros setores também, etc. Né? Então, o cara, vice-presidente dos Estados Unidos, ele tem seus interesses privados,
né, como CEO da empresa, ou como sócio da empresa, ou dono da empresa, né, e tem os interesses privados das empresas norte-americanas, que por trás estão interesses do Estado norte-americano, uma vez que isso leva poder, né, investimentos, ou recursos, ou dinheiro, né, para aquele Estado nacional. Então, as guerras hoje, né, elas sempre foram complexas, mas hoje elas são especialmente complexas. Elas são guerras híbridas, são guerras econômicas, elas têm um papel direto de empresas globais, que são mais poderosas que muitos estados nacionais, além da complexidade da guerra entre os estados nacionais. Né? Então, aí a questão dos Estados Unidos, por trás do interesse dos Estados Unidos, das grandes empresas norte-americanas, né? Hoje, com o crescimento russo, né? A Rússia está com, hoje, armamentos extremamente sofisticados, então a Rússia voltou a ser uma ameaça militar, né, aos Estados Unidos, e a China, que é gigante em tudo, né? Na economia, militarmente, o orçamento militar da China é muito menor do que o dos Estados Unidos, mas eles têm armas poderosas, gente que não acaba mais, estão em aliança militar com os russos, o que faz com que, embora os Estados Unidos militarmente sejam ainda superiores a todos os outros, né, o grau de superioridade que os Estados Unidos têm em relação à Rússia e China juntos, né, não dá para fazer diferença. Por quê? Porque o mundo acaba antes que você use o excesso de armamentos que ele tem. Ou seja, os Estados Unidos têm mais ogivas nucleares do que a Rússia e a China, juntos. Só que se os Estados Unidos começar a usar essas ogivas, o mundo já acabou antes que ele use essas ogivas, entendeu? Então, o que ele tem de armamentos além já não faz diferença, porque se usar, acaba tudo. Né? Então, é a realidade que a gente está. Na guerra contra o Brasil, né? A guerra contra a potência que estava despontando no Brasil, e que foi um momento lindo da nossa história. Né? Eu vivenciei esse momento da nossa história. É um orgulho. Né? Eu sempre viajei muito, fazendo palestras, conferências, no mundo inteiro. Se chegar em qualquer lugar do mundo, você era aplaudido, homenageado. Nossa, que exemplo do Brasil, o país está crescendo. 60 milhões de pessoas melhoraram de vida, saíram da miséria, da pobreza, né? Aumentaram seu padrão de consumo, etc, etc. E foi vamos dizer, foi uma transformação, não tem nada a ver com revolucionária, ou socialista, ou comunista, não tem nada disso. Foi liberal social. Né? O governo do Brasil naquela época era um governo social liberal, no máximo. Né? Preocupava com bem-estar social, com crescimento econômico, com repartição de riqueza. Né? O que é liberal, o que o liberalismo precisa. Você precisa ter crescimento com repartição de riqueza para ter consumidor. Né? Se você não tem consumidor como agora, que liberalismo é esse? Né? Então nós vamos estudar, inclusive, isso também. Né? E as falsas concepções, né? E as superficialidades que estão, né, perpassando aí toda essa discussão. Júlia, você levantou a mão também? Professor, é que eu tô lendo o livro dele, A Elite do Atraso, desse mesmo autor. Aí eu queria Ah, saber se tem alguma ligação. Eu não sei qual ele escreveu primeiro ou depois. sim, ele faz uma crítica nesse livro, A Elite do Atraso, e é muito interessante. E é uma crítica também perceptível. Ou seja, eu lembro que eu falei que a guerra de afetos, a geração do ódio, né, ela envolve duas grandes paixões, né, que é a ignorância e o ódio, das três paixões, né? Amor, ódio e ignorância. Essas paixões se comunicam, né? Às vezes você ama loucamente uma pessoa, você começa a odiar loucamente aquela pessoa, que ela fez a ignorância, enfim, isso aí já é uma teoria do campo da Lacan, psicanálise, a gente pode até discutir isso depois. Mas vamos ficar com essa informação aqui. Então, o que o Gessé de Souza traz nesse livro dele, A Elite do Atraso, etc.? Que no governo Lula houve uma melhoria social e econômica de 60 milhões de pessoas, isso é fato. Ou seja, os miseráveis saíram da miséria e começaram a comer e morar. As pessoas de classe pobres, classe baixa, viraram uma nova classe média. A classe média melhorou, ou seja, todo mundo melhorou, os ricos ficaram mais ricos, ou seja, foi uma estratégia social liberal. Não tem nada de socialismo nem de comunismo nisso. É social liberal capitalista. Né? Isso é capitalismo. Aumentou o mercado de consumo, aumentou a produção, aumentou a exportação, né? Aumentou o papel do Brasil no mundo capitalista, né? O Brasil passa a ser respeitado nas relações internacionais, etc, etc. Todo mundo cresceu. Só que aí, o que ele chama a atenção é que esse crescimento ele veio rápido demais e não veio acompanhado na mesma velocidade de uma promoção social, cultural, de uma parcela da população que ascendeu a um padrão de consumo maior.
Ou seja, as pessoas passaram a consumir mais, quem nunca tinha automóvel passou a comprar automóvel, quem nunca tinha casa própria passou a ter casa própria, quem não comia direito passou a comer, quem nunca tinha viajado ao exterior começou a viajar para o exterior, o que causou um grande incômodo para as classes médias tradicionais brasileiras, que de repente, isso eu vivi também, gente, eu testemunhei. Eu viajava quase toda semana, a trabalho, né? E aí o aeroporto, inicialmente, já passei por época onde viajar era chique. Então as pessoas botavam a melhor roupa para viajar. Era chique viajar, né? Isso antigamente, vocês nem pensavam em nascer. Aí, então os aviões serviam sempre vinho, mesmo se uma viagem assim de Belo Horizonte para Rio de Janeiro servia vinho, uísque, era chique viajar. Aí depois foi popularizando, e aí, mas as pessoas viajavam, mas quem viajava era a classe média, pessoas em negócio, etc. E daí, nesse período, né, de 2006 em diante, você tem as pessoas que nunca viajaram, que nunca foram para o exterior, começam a frequentar os aeroportos. Aí eu ouvi o que eu ouvi de piti em aeroporto, foi muito engraçado. Daí que a gente sabe, né? Às vezes aquelas senhoras muito chiques, você fala, nossa, isso aqui está virando rodoviária, né? O sujeito vem viajar de chinelo de dedo. Não, aí daqui a pouco, eu ouvi isso. Né? A senhora sentou do meu lado no avião, olha, daqui a pouco o meu motorista vai estar indo para Buenos Aires, e o motorista foi para Buenos Aires mesmo, né? E todo mundo foi para Buenos Aires, foi para Miami, né? Começou a comprar o perfume que só, né, a classe média alta comprava, né? Então isso começou a incomodar enormemente a classe média. Falou, não, mas agora, porque a sensação, né? A sensação, porque você tem uma atuação psicológica, né, na psique das pessoas com relação às relações de poder econômico, né, relações de classe. Olha, incomoda muito mais que a classe baixa chegue à classe média do que a classe alta se afaste da classe média. Por quê? Porque a classe média olha para a classe alta e fala, olha, né, eu vou imitar aquele povo ali, eu quero ser eles. Né? Mas quando vê a classe baixa chegando até eles, desespera, fala, não, socorro! E aí dá aquele desespero, fala, nossa, agora eu vou usar chinelo de dedo, não! Vou viajar de chinelo de dedo, não! Aí você tem esse desesperador. E você começa a utilizar toda essa transformação, né, como crítica àquele processo, que era um processo capitalista. E chamando isso de isso é comunismo. Né? Tudo é comunismo. Até física quântica virou comunista. Isso também é de uma estupidez, né? De uma estupidez monumental, porque ninguém sabe o que é comunismo. Nós vamos estudar também, do ponto de vista teórico, o que é comunismo. Mas ninguém sabe o que é. Nem faz a menor ideia do que é. É comunista, é comunista. A física quântica é comunista. É comunista. Fulano é comunista. Todo mundo é comunista. O Papa é comunista. O Partido Democrata é comunista. O Biden é comunista. Ai, gente, isso é meio hospício, né? Mas assim. Aí então, mas isso é construído. Isso é construído. Isso é científico. E aí o Gessé faz essa crítica. Ele fala: olha, o problema é que as pessoas ascenderam, né, do ponto de vista econômico, mas isso não acompanhou com relação à universalização da educação, da formação educacional. Ou seja, então você tem, às vezes, uma promoção de determinadas pessoas, mas que não transformaram aquele aumento, né, do poder aquisitivo. Isso é a tese do Gessé, tá? Não é minha, não. É o Gessé que está falando isso. Né? Em melhor formação e informação. Primeira coisa, muito importante, aí sou eu falando. Primeiro, né, você tem pessoas com os mais diversos poderes aquisitivos, né, pessoas muito pobres a pessoas muito ricas, que têm graus de informação distintos. Então, ter dinheiro não significa ter mais informação ou mais formação. Inclusive, uma pesquisa nos Estados Unidos mostra que os filhos da elite norte-americana são muito desinformados e muito mal formados. Por quê? Porque eles não precisam. Porque eles têm muita grana. Tá? Então, se achar quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais bem informada ela é, mentira. Mentira. Porque se você pensar hoje no mundo, isso é pesquisa, a elite intelectual, universitária, que cria filosofia, que publica livros, que faz pesquisas, ela é principalmente de classe média média e classe média baixa. É bom desmistificar, né? O rico, por ser rico, não significa que ele pode ter acesso a muito mais informações. Só que ele viaja para Istambul
né, para comer caviar e tomar vinho, e não para conhecer a população local, visitar as bibliotecas, ler os livros, estudar turco, né? Então, isso faz toda a diferença. Sim, capital cultural. Exatamente, Samara, é isso. Né? E que o Gessé fala que essa inserção de uma parcela da população, né, que vai ter mais poder econômico, mais poder eleitoral, não vem acompanhada de um capital cultural. Né? E isso é trágico. Isso faz com que essa população justamente se volte contra aquela política que fez com que ela melhorasse de vida. Então você começa a construir mecanismos que falam, olha, você melhorou de vida, né? Não foi por causa daquela política econômica daquele governo X ou Y. Você melhorou de vida porque você trabalhou, porque você se esforçou, porque Deus ajudou. Então, nunca é a política. Nunca é a política econômica, social, nunca é um projeto de governo. Não, não. Se você melhorou é porque você trabalhou para isso. Porque aquele governo era uma porcaria. Se você melhorou é porque Deus a ajudou. Porque aquele governo era uma porcaria. Ou seja, então, isso é falta de capital cultural. Isso é a desinformação. É fácil ocupar, então, essas cabeças e esses corpos com a geração do ódio pela superficialidade da informação. Ou seja, você tem uma parcela da população brasileira que passa a ter poder econômico, mas que é oca do ponto de vista cultural. Ou seja, que então aceita qualquer propaganda e que é mobilizada no ódio, ou seja, então que não aceita o argumento mais do outro, que não aceita escutar o outro, né? E que logo vai ficar estacionado no mesmo lugar, culturalmente falando, e fazendo o jogo que é contra ela. O jogo é contra, isso também é fato, né? Todo mundo piorou de vida, né? O país está afundando. Era a quinta economia, hoje é a 12ª economia. O desemprego está agraçando, a violência está aí, todo mundo se odiando, né? E as pessoas ainda falando que... Então, isso você deixa o plano do racional, né? E daí essa proximidade com as teorias fascistas que a gente vai estudar, né? Porque o que tem em comum com o fascismo? Embora o fascismo seja historicamente localizado, Itália, etc. Mas o que tem em comum com o fascismo ali? Né? É que o fascismo ele deixa o espaço da argumentação. Ele deixa o espaço democrático. Mesmo que você tenha voto, não há democracia, por quê? Porque não há diálogo. Porque uma parcela da população não escuta, não dialoga, não argumenta, não liga para os fatos e acredita cegamente no que quer acreditar. Que ela, né, construiu a sua empresa, o seu dinheiro por esforço próprio, né, e pela vontade de Deus. E não por causa de políticas públicas que levaram ao crescimento econômico do país, etc. Então, isso aí são alguns exemplos. Então, o livro de Gessé de Souza, sim, Júlia, ele é complementar. Esse aqui assim como a obra dele recente, elas são complementares. Né? Um livro complementa a percepção do outro livro, né? E são livros muito interessantes. Bom, gente, olha, eu falei demais da conta, né? Eu acho que eu estava com saudade da aula, olha só. Né? Já era para ter acabado meio-dia, a gente está até 12h20, que bom que vocês ficaram também. Não, Isadora, adquirir, agora não, porque vocês têm os livros, os vídeos, tudo está disponível para vocês. Então, precisa não. Acho que para adquirir, não adquire nada, não. Né? Tá jóia. Vamos evitar a sociedade de consumo, construir outra sociedade de solidariedade, né? É isso aí. Bom, gente, então por hoje tá bom, né? Amanhã a gente se reencontra e amanhã então a gente começa a matéria, né? Hoje era mais uma conversa assim geral, apresentação da matéria, contextualização, e amanhã então a gente começa do começo da matéria, beleza? Pois é, viu? Também vocês ficaram muito tempo sem aula. Eu acho que é isso. Eu estava com uma saudade. Mas imagina quando voltarem as aulas presenciais. Eu vou até 5 da tarde. Mas é isso aí. Bom demais. Amanhã estamos juntos de novo. Até mais, pessoal. Qualquer coisa, vocês podem me procurar também. Obrigada, viu, professor? Tchauzinho, gente. Até mais, obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Falou. Tchau. Até amanhã. Até amanhã.
Valeu, galera. Obrigado.